O Cruzeiro faz a maior compra da sua história. Corinthians barra uma venda milionária e Flamengo apresenta Vitão emocionado. O Palmeiras foi ao mercado, mirou alto e bateu de frente com a realidade da Europa. O Palmeiras fez o que pouco imaginava nesta janela de transferências. Entrou oficialmente na disputa por Thiago Almada, um dos meias mais promissores do futebol sul-americano, hoje vinculado ao Atlético de Madrid. Segundo o canal argentino TIC Sports, o clube paulista formalizou uma proposta pelo jogador de 24 anos, mostrando que o nome de Almada está de fato no topo da lista de prioridades da diretoria alviverde. Porém, o entusiasmo inicial esbarrou rapidamente em uma dura realidade financeira. O Atlético de Madrid fixou então o valor pelo jogador de 20 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 125 milhões de reais. Além disso, o salário de Almada, já em padrão europeu, foi considerado elevado demais para o atual planejamento financeiro do Palmeiras. De acordo ainda com o jornalista PVC do UOL, o Verdão classifica a negociação como inviável neste primeiro momento, principalmente porque o clube espanhol não tem qualquer interesse nem de um empréstimo e nem da venda deste jogador. Thiago Almada, lembrando que chegou à Espanha no ano passado, após se destacar no Botafogo e ter uma passagem pelo Lyon. No Atlético de Madrid, ainda não conseguiu completar uma partida por completo, mas vem sendo utilizado com cada vez mais frequência por Diego Simeone. Marcou inclusive 2 gols e segue sendo supervalorizado no mercado. Além disso, Almada está no radar também da seleção argentina para a próxima Copa do Mundo disputada em 2026, o que tende ainda mais inflacionar o preço do jogador argentino. O que parecia um movimento ousado do Palmeiras, agora se desenha com um desenho difícil de se realizar. A diretoria até tentou, mas neste momento a Europa parece falar bem mais alto. Gerson chega ao Cruzeiro em contratação histórica. O futebol brasileiro então acabou de viver uma das suas maiores viradas de mercado na sua história. Belo Horizonte hoje ficou praticamente parada. O aeroporto da Pampulha virou palco de um dos desembarques mais simbólicos dos últimos anos. Gerson está oficialmente a caminho do Cruzeiro, em um negócio que quebra todos os recordes do futebol brasileiro. O meia de 28 anos chegou então à capital mineira em um jatinho particular de Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste. Foi recebido por dirigentes, torcedores e pelo seu pai, Marcão, peça fundamental nas negociações com o Zenit da Rússia. Poucos minutos depois, Gerson deixou o aeroporto direto para a Toca da Raposa, onde dezenas, milhares de torcedores já o aguardavam com bandeiras, cânticos e celulares erguidos para fazer aquele registro. Em rápida declaração, o jogador não escondeu a sua emoção. Gerson agradeceu à diretoria pelo esforço e afirmou que está muito feliz em seu novo desafio, garantindo que agora é oficialmente do Cabuloso. Nos bastidores, o negócio impressiona ainda mais. O Cruzeiro vai desembolsar cerca de 27 milhões de euros fixos, além de 3 milhões de euros em bônus, podendo chegar a quase 190 milhões de reais na atual cotação. É o maior investimento já feito por um clube brasileiro em toda a sua história, superando ainda as contratações de Vitor Roque e Samuel Lino do Flamengo. Gerson havia sido comprado pelo Zenit por 29 milhões de euros em 2025 e agora retorna ao futebol brasileiro como um dos nomes mais caros do planeta fora da Europa. Em campo, o meia disputou 15 partidas pelo clube russo e marcou apenas 2 gols, mas optou por retornar ao Brasil em um movimento que muda completamente o patamar do Cruzeiro no mercado sul-americano. Agora, o recado está muito bem dado pelo Cruzeiro. Entrou definitivamente na briga pelo protagonismo. Já o Corinthians rejeita uma proposta da Lazio por Yuri Alberto. Uma proposta milionária que chegou da Europa e o Corinthians definitivamente disse não. A Lazio tentou tirar então Yuri Alberto do timão em torno de 22 milhões de euros, algo próximo de 137 milhões de reais, mas o Corinthians foi direto ao ponto que não está pensando em vender o jogador. O recado veio da boca do novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, durante a sua apresentação oficial no CT Joaquim Grava.
Segundo ainda o executivo, houve sim uma proposta formal, mas os valores não atendiam às necessidades do Corinthians. O dirigente fez questão de destacar as qualidades do camisa 9, que é um atacante completo, com presença, entrega, faz gols e dá assistências, e sem contar que possui muita personalidade. É considerado, de acordo com o executivo, um jogador raro que se tem hoje no mercado. Nos bastidores, a recusa tem um motivo claro. O Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. A outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Além disso, em caso de venda, o clube ainda precisa repassar 10% do valor recebido para o empresário André Cury, por conta da sua cláusula contratual firmada na chegada do atacante ao clube paulista. E não para por aí, tá? Pois a proposta da Lazio ainda é inferior a uma oferta maior que o Corinthians recusou no ano passado, quando a Roma ofereceu cerca de 190 milhões de reais pelo camisa 9. Yuri Alberto, por sua vez, segue integrado ao elenco e inclusive iniciou a sua pré-temporada com o grupo. O atacante esteve recentemente na Itália para resolver documentações de passaporte europeu, mas será desfalque na estreia do Campeonato Paulista. O Timão então entra em campo neste próximo domingo contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena e a expectativa da torcida é clara que se o Corinthians não vende é porque está realmente apostando todas as fichas no camisa 9. E agora vamos falar de Flamengo, né, gente? A apresentação do Vitão, que se emocionou ao estar oficialmente apresentado pelo clube do Rio de Janeiro. Ele chorou citando o pai e declarou que está no maior clube do Brasil. O Flamengo então apresentou oficialmente o seu novo zagueiro e a coletiva virou um dos momentos mais emocionantes do ano até então no Ninho do Urubu. Vitão, agora então jogador rubro-negro, não segurou as lágrimas ao relembrar da sua trajetória que o fez até chegar ao CT do Flamengo. Saído do interior do Paraná, o defensor contou que vive um sonho que parecia improvável. Ele exaltou o Flamengo como um dos maiores clubes do Brasil e um dos maiores do mundo, e destacou que vestir esta camiseta representa mais do que apenas uma transferência. É a realização de uma vida inteira de sacrifícios. O momento mais forte veio quando Vitor começou a citar o seu pai. Emocionado, ele lembrou das dificuldades enfrentadas pela família, falou do apoio desde Jacarezinho e deixou um recado direto aos jovens: não desistam dos seus sonhos e confiem em Deus, porque tudo é possível. Mas o sonho agora vira desafio, pois Vitão chega a um elenco que já conta com nomes muito fortes da zaga, como Léo Pereira e Léo Ortiz, e também não podemos esquecer do Danilo. E ele sabe que a disputa por espaço será muito dura, mas o jogador admite estar pronto. O zagueiro afirmou que chega para aprender, evoluir e aproveitar cada oportunidade, deixando claro que quer construir a sua história na Gávea. Nos bastidores, a negociação foi considerada intensa, pois o Cruzeiro chegou a alinhar um acordo com o Internacional, mas quando o Flamengo entrou na disputa, Vitão não teve nenhuma dúvida, era o passo que ele precisava dar na sua carreira. O rubro-negro então adquiriu 80% dos direitos do jogador por cerca de 10,2 milhões de euros, mas vai pagar apenas 5,5 milhões, já que o acordo inclui o perdão da dívida do Inter pela transferência de Thiago Maia. O Colorado ainda pode receber um bônus por títulos conquistados pelo defensor no Flamengo. Vitão chega com emoção, fome de vitória e uma missão clara: honrar o peso da camisa mais pesada do Brasil. E você, concorda com essa afirmação ou é apenas imaginação ali do Vitão? Deixe no campo de comentários a sua opinião.